Livre para todos os públicos. Oi, pessoal! Bom para todos, começando agora ao vivo na TVT, na Rádio Brasil Atual, 98.9, e também nas redes sociais no youtube.com/RedeTVT e no facebook.com/RedeTVT. Pelas redes, você pode mandar comentário, sugestão, pergunta, escreve aqui pra gente, tá bom? Hoje vamos conversar daqui a pouco com o jornalista Fernando Brito, do Tijolaço, que traz uma análise sobre as principais notícias do dia. Hoje tem participação da Letícia Salorenzo, linguista e jornalista, que vai fazer a análise de alguns discursos recentes da última semana. Weintraub, vamos falar sobre a Folha e o novo ministro da Cultura. Tudo isso com a Letícia Salorenzo. E hoje é dia de participação do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que traz aqui para a gente uma conversa sobre o mês do orgulho LGBTI+. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre avanços nesses últimos anos, decisões que foram importantes para essa população, mas também sobre todos os impasses para que políticas sejam implementadas de fato. Sobre tudo isso, a gente conversa com os convidados do Fundo Brasil de Direitos Humanos hoje. Antes, vamos com as principais notícias e os destaques de hoje e do final de semana. Mais um caso de violência policial contra jovens negros foi registrado neste domingo na Grande São Paulo. Moradores de Carapicuíba gravaram um grupo de policiais militares dando uma gravata num rapaz de 19 anos e ele desmaiou por 2 vezes. Um dos policiais colocou o joelho no pescoço do garoto, exatamente como ocorreu nos Estados Unidos com o George Floyd, e a gente vai dar uma olhada nesse vídeo agora, vamos ver. Deixa eles te ver filmando, não. Não deixa eles te ver filmando, não. Eu ligo. Não deixa eles te ver filmando, não. Nossa, desmaiou, moleque. Desliga essa porra aí, Gustavo. Vai uma pra trás. Você tá pensando que é o patatinho da tatá aqui, ô roubado? Arrocha a perna aí, meu. Fica filmando. Fica filmando. As imagens são fortes, causam muita indignação e lembram o caso de George Floyd, do policial branco racista que ajoelhou sobre o pescoço do homem negro e acabou levando o George Floyd à morte. As imagens lembram muito isso. A Secretaria de Segurança Pública disse que afastou os policiais e está investigando. Outro caso em investigação é do adolescente Guilherme Silva Guedes. Ele foi torturado e assassinado no domingo passado, no dia 14. O suspeito de matar Guilherme é o sargento Adriano Fernandes de Campos, que prestava serviço de segurança particular em Americanópolis, na zona sul de São Paulo. Ontem, amigos e familiares fizeram uma caminhada e uma missa de 7º dia da morte de Guilherme. Vamos ver. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem. Amor da bota aqui, bicho. O amor que a gente sentia por você aqui dentro. Ela vai até você. Aê, Guilherme! Vamos ao caso Queiroz. Depois que seu
ex-assessor foi preso na casa do seu advogado, o senador Flávio Bolsonaro mudou de defensor. Ele fez esse anúncio pelo Twitter, escreveu o seguinte: a lealdade e a competência do advogado Frederic Wassef são ímpares e insubstituíveis. Contudo, por decisão dele, contra minha vontade, acreditando que está sendo usado para prejudicar a mim e ao presidente Bolsonaro, deixa a causa mesmo ciente que nada fez de errado. O novo advogado de Flávio Bolsonaro é Rodrigo Rocha, que já advogou para militares em processos relativos ao período da ditadura e também foi defensor do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que está preso. O Wassef deu várias entrevistas neste final de semana. Ele disse que não sabia da presença de Queiroz em sua casa. Disse não saber como suspeito de operar o esquema de rachadinha no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, na Alerj, foi parar em seu sítio, em Atibaia, no interior de São Paulo. No dia da prisão, Jair Bolsonaro alegou que Queiroz estava em Atibaia para tratar da saúde. Hoje, numa entrevista à Rádio Brasil Atual, o deputado federal Marcelo Freixo falou dos vínculos de Queiroz com Jair Bolsonaro. Vamos retomar. Ele é colocado no gabinete do Flávio pelo Jair e é uma pessoa que articulava a campanha de toda a família, principalmente em áreas de milícia, para responder objetivamente a sua pergunta. Então, nesse sentido, é evidente que o Queiroz, eu não estou com isso dizendo que o Queiroz seja dono de milícia, mas que ele tinha relação com as milícias, que ele circulava por Rio das Pedras, que ele fazia campanha na área em diversas áreas de milícia para toda a família Bolsonaro, isso é um fato. Quando o Jair coloca o Queiroz para coordenar o mandato do Flávio, eu fui deputado estadual durante 12 anos. Durante 12 anos eu convivi com o Flávio e vi o Queiroz quase que todos os dias ao lado do Flávio. Então não era uma pessoa subterrânea, secundária, era uma pessoa muito central naquele gabinete. O Jair Bolsonaro trabalhava quase toda sexta-feira no gabinete do Flávio, eu sempre o encontrava lá, né? E sempre na presença do Queiroz. Queiroz movimentou 1.200.000 em um ano. E tem um cheque dado por Queiroz, um depósito na conta da primeira-dama, da esposa do presidente Jair Bolsonaro. O presidente justifica dizendo que foi um empréstimo. Mas empréstimo dado por quê, quando, com que conta bancária ele faz? É um presidente da República, a explicação tem que ser dada. Neste domingo, teve protesto em favor da democracia e contra Jair Bolsonaro. Vamos ver como foi. Poder popular! Bom, sobre tudo isso a gente conversa agora com o Fernando Brito, do Tijolaço. Oi, Fernando, tudo bom? Tudo bem, Thalita? É impressionante. Tudo certo. Fernando, diga, pode começar, manda bala. É impressionante que em pouco mais de um mês, o leão virou um gatinho. Jair Bolsonaro, há um mês atrás, estava na frente do QG do Exército, ameaçando as instituições, dizendo que as Forças Armadas não cumpriam ordens absurdas, incitando, junto com seus seguidores, o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, e hoje está miando como um gato, mandando uma turminha lá para São Paulo conversar com Alexandre de Moraes, o ministro da Justiça, o ministro da AGU e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, que é um auxiliar ali de terceira linha, o Jorge Oliveira, né, mandando lá conversar com o ministro para tentar conseguir um armistício, que absolutamente não vai acontecer. Né? Se o Bolsonaro quisesse mandar alguém que pudesse, de alguma forma, responder pelo comportamento dele, mandaria 3 outros ministros. Mandaria o ministro Augusto Heleno, mandaria o ministro Luiz Eduardo Ramos e mandaria o ministro Braga Neto,
que são o núcleo militar que, dentro do Palácio do Planalto, governa o Brasil e o presidente da República. Então, eu acho que essa transformação tão rápida, mais veloz do que a subida dos índices de mortes e infecções pelo coronavírus, é o grande dado político desse momento. E a gente sabe que existe uma lei de Newton que diz que todo corpo tende a se manter em repouso ou em movimento se outras forças externas não agirem sobre ele. Vamos ver o que acontece em matéria de forças externas ao governo Bolsonaro, que eventualmente seja capaz de deter essa aceleração forte dele em direção à extinção do seu período. Porque é esse o concreto que nós temos hoje, nas condições de hoje, é a extinção do governo Bolsonaro, que não respira por aparelhos porque estamos com falta de respiradores. Extinção que se dará por qual forma, Fernando? Você acredita que... O fim de um governo pode acontecer de 1000 formas diferentes. Pode acontecer de 1000 formas diferentes. Do impeachment à renúncia, tudo isso pode se passar. A gente não pode adivinhar como, mas a gente pode aproveitar aquela frase do Eduardo Bolsonaro, que já não dizia que já não era se, mas quando o governo Bolsonaro ia partir para uma tomada autoritária de poderes. Eu acho que agora nós temos a mesma assertiva na direção contrária. Já não é se, mas quando o governo Bolsonaro e como o governo Bolsonaro vai se extinguir, porque ele está se extinguindo. Ele não conta mais com autoridade, sequer, aliás, sobre seus próprios apoiadores. Eu estava escrevendo agora, no Tijolaço, sobre a nota que tem na Folha do manifesto, entre aspas, dos blogueiros bolsonaristas, aqueles que receberam uma fortuna de publicidade do governo, apelando ao presidente da República para que baixe um decreto determinando que os funcionários públicos, leia-se a Polícia Federal, não cumpra as ordens judiciais emanadas do Supremo no inquérito das fake news, porque o Tribunal dos Bolsonaristas decretou que é inconstitucional a apuração sobre as fake news e está estimulando o presidente numa incitação ao crime evidente, que é crime por si, a incitação é crime e não depende de queixa de ninguém para a Procuradoria da República ou para a Polícia Federal iniciarem o inquérito. Estão produzindo essa incitação, a apologia da incitação ao crime, que é artigo 286 do Código Penal, nas barbas de todo mundo. Quem quiser vá lá no site dos bolsonaristas e vai encontrar o texto pedindo que Jair Bolsonaro edite um decreto determinando que os servidores públicos não obedeçam mais às ordens do Supremo no caso do inquérito das fake news. Chegamos a esse absurdo. É claro que Bolsonaro não vai fazer isso, ele é psicopata, mas não é louco, mas só o fato de estar impedindo que o presidente faça uma medida escandalosamente injurídica, ilegal e anticonstitucional como essa, mostra que a tropa do Bolsonaro está em pé de guerra. E o Bolsonaro não tem condições de travar a guerra. Ele está fraco, muito fraco. Mesmo porque os militares que antes saíam em socorro ao governo Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, quando ele dizia alguma coisa estapafúrdia, agora eles ficaram em silêncio. Então, o governo também, de certa forma, perdeu o apoio dos militares nesse momento, né? Eu acho que ele não perdeu o apoio dos militares. Eu acho que ele deixou de ser um bom negócio para os militares. Porque ele foi um bom negócio, no sentido do encaixe ali, daquela camada de oficiais da reserva, numa posição aqui, em outra posição ali. Pijama custa caro. Então, a gente sabe que os generais, muitos foram juntar a fome de poder com a fome de complementos salariais, vantagens, influência. O próprio general Heleno sabe muito bem, no tempo que era assessor do Carlos Lushmann, no Comitê Olímpico Brasileiro, que felicidade é ganhar mais 50, 60, 70 mil reais. Mas não é essa a questão fundamental. É que o governo Bolsonaro passou a ser um mau negócio. Veja, o que os militares ganham tomando o poder autoritário com Bolsonaro? Mais responsabilidade do que já tem,
com a ocupação do Ministério da Saúde, pelo massacre, pelo genocídio de dezenas e provavelmente mais de uma centena de milhares de brasileiros nessa pandemia. Vai tudo para conta das Forças Armadas, que não tem na sua história a contagem de um massacre tão grande quanto esse que nós estamos tendo. Vai se inviabilizar internacionalmente, porque o Brasil, que já é uma vergonha do ponto de vista do enfrentamento da pandemia, vai passar a ser uma vergonha internacional por ter um governo de natureza militar, de ter um governo golpista, numa época que já é muito distante daquela da Guerra Fria. E vai enfrentar, na economia, um período de grande fracasso, de grande depressão, que é o que nos espera de agora por diante, nos próximos meses e talvez anos. Então, não é um bom negócio assumir o poder nessas circunstâncias. É melhor para eles um acordo em que o novo governo assuma, meio sem culpas do passado, meio sem cargas do que aconteceu até aqui, e possa lentamente, num trabalho de formiguinha, ir recompondo algumas situações. Mais ou menos, por exemplo, como foi Itamar Franco em relação a Fernando Collor. Collor tinha arruinado o país, lançado o país numa baderna, como diria o ministro, ou ex-ministro fugitivo, Van Traub, numa baderna total, e o Itamar assumiu ali low profile, para ir colocando as coisas mais ou menos em ordem, e entregou o país num relativo equilíbrio e já com o plano real em funcionamento para o seu sucessor, que foi Fernando Henrique Cardoso, que pessoalmente nada fez senão dar continuidade àquela estabilidade que tinha sido implantada por Itamar Franco. Então eu acho que, do ponto de vista da relação custo-benefício para a imagem das Forças Armadas, ficar num governo de características marcadamente militares, autoritárias, intervencionistas, nesse momento, é só prejuízo. Afinal, porque o Messias que está lá, quem pariu foram eles, certo? Lembremos que o general Vilas Boas franqueou, no período da campanha eleitoral, a entrada subversiva, antidisciplina, anti-hierarquia de Jair Bolsonaro em tudo quanto foi escola militar, academia, quartel. Ele era arroz de festa, em onde tocava uma corneta, lá estava Jair Bolsonaro para fazer a sua demagogia, sob os auspícios do comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, nas barbas da República. Agora, Bolsonaro é cria deles, e eles têm que se desvencilhar de Bolsonaro. Talvez numa estratégia tipo essa do Vacef. Não fizemos nada, o Bolsonaro não é nosso. Bolsonaro, não sei como ele apareceu no Palácio do Planalto. Pois é. Eu queria te ouvir também, Fernando, em relação a Weintraub, Abraham Weintraub, que pediu demissão, foi demitido do Ministério da Educação. Quem? Pois é, quem? Abraham Weintraub, que foi para os Estados Unidos, não se sabe como, talvez com passaporte diplomático, porque a exoneração não tinha saído até então, mas tudo muito nebuloso. E ele saiu do ministério dizendo, inclusive, que o primeiro passo seria ir para os Estados Unidos. Ele declarou que estaria fugindo, porque é investigado aqui no país. Olha, eu sou suspeito para falar do senhor Weintraub, porque, afinal de contas, eu estou sendo processado por ele. Ele, a certa altura, foi debochar dos ex-presidentes Lula e Dilma, numa comparação grotesca com aquele incidente lá do tráfico de cocaína no avião presidencial, e ele disse, mas esse avião já transportou droga, e o Lula, e a Dilma. Eu simplesmente transcrevi o que ele havia dito, e ele achou que eu estava injuriando por ter dito que ele tinha uma mente pornográfica. Ele, de fato, tem uma mente obscena. Porque só quem tem uma mente obscena, depois de passar semanas se arrogando o grande valente, o grande enfrentador, o homem que de peito aberto arrostava os perigos dos processos judiciais em defesa de Jair Bolsonaro, no que perde a imunidade de ministro, rapa fora, correndo
para os Estados Unidos antes que o detivessem aqui para verificar as suas responsabilidades na declaração de que os ministros supremos, aqueles vagabundos, deveriam ser todos mandados para a cadeia. Então, esse tipo de personagem, olha, isso não dá uma notinha de rodapé na história. Isso vai ficar igual aquele Barreto Pinto, que era um deputado moralista, que uma vez vaidoso foi dar uma entrevista, se eu não me engano, para o Cruzeiro, e o fotógrafo, muito malandro, disse para ele que bastava ele vestir a casaco, o fraque, para aparecer na foto, e tirou a foto dele de corpo inteiro. E ele estava de cuecas. A foto foi publicada e nós vimos o retrato do moralista de cuecas. Agora nós estamos vendo o retrato do valente fugitivo. Eu conversei ontem com o Marcelo Uchoa, da BJD, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e ele foi mais taxativo ao falar sobre Weintraub. Falou que é um frouxo, que realmente, como você disse, enfrentou e saiu fugido depois. Pois é, né? É aquele famoso, me segura, senão eu vou abrir. É esse. Isso é o retrato do bolsonarismo. Né? O bolsonarismo é um bando de valentes frouxos. Um bando de valentes frouxos. Eles ameaçaram, e tudo que eles conseguiram fazer foi esse espetáculo deprimente daquela pobre coitada, daquela desbocada, mal educada, que fala 530 palavrões, consegue ter um índice de palavrão por centímetro quadrado maior do que o próprio Jair Bolsonaro. É isso que eles produziram. A heroína deles é uma moça Sara Inverno. O herói deles é o valente Fujão. Então, é isso. E me admira que os militares brasileiros, tá bom, que é uma camada de militares que nunca ouviu o barulho de uma bala passando perto, mas que os militares brasileiros tenham se associado a esse tipo de gente, sabe? A essa coisa desqualificada. Pelo amor de Deus, olha, é inacreditável. É inacreditável. Os militares brasileiros podiam ser chamados de qualquer coisa, menos, salvo um ou outro, Dutra, Costa e Silva, menos de burros. Menos de burro. Não era essa a característica das Forças Armadas brasileiras. Dessa vez, só dá, até por piedade, de chamar de burra a visão política que tiveram, achando que Jair Bolsonaro ia ser o cavalo de Troia para que os militares chegassem ao poder no Brasil. Pelo amor de Deus, não é? O Bolsonaro não é um cavalo de Troia, só é um cavalão no apelido que tinha quando era militar da ativa, porque em matéria de equino, as espécies com quem ele mais se identifica são outras, menos férteis e mais trabalhadeiras, aliás. Fernando, muito obrigada. Sempre bom conversar com você. Um beijo grande, até a próxima. Tchau para todo mundo que assiste a TVT, cada vez melhor. Obrigado. Obrigada, Fernando. Beijo, até. Pessoal, vou ler alguns comentários e dar alguns recados. Primeiro recado, youtube.com/RedeTVT. Entre no nosso canal do YouTube. Não esquece de se inscrever, porque daí você é informado sempre que entrar programação ao vivo aqui na TVT. E você também pode se tornar membro do nosso canal. Daí você faz uma contribuição de R$ 7,99 por mês e tem acesso exclusivo a conteúdos da TVT, gravação de programas, o próprio entrevistas do Juca Kfouri, que é gravado às quartas, próximo ali do meio-dia, você consegue acompanhar e participar dessa gravação. Então não esqueça de se inscrever e, se você quiser, torne-se membro também, tá bom? A gente já vai para a nossa próxima entrevista. Deixa eu ver se eu consigo ler alguns comentários bem rapidinhos. O Claudemiro Lorena disse assim: a imagem do policial estrangulando, que a gente mostrou ali no início do programa, mostra que a PM e o Estado nada aprenderam com o caso do George Floyd. Pois é. Em relação ao comentário agora do Fernando, a Salete Farias deu parabéns, falou análise certeira, o Gerôncio, muito boa análise. Lícia Rodrigues de Souza falou, vai entrar o mágico, entrou no avião ministro, saiu fugitivo. Carlos Henrique Prati diz, concordo com o Fernando e acrescento que Bolsonaro deixou de ser um bom negócio para parte da elite.
A elite afaga com uma mão e segura um punhal na outra. O Carlos Alberto Xavier disse: infelizmente, tivemos de ter um presidente desse baixo nível para descobrir como essas pessoas procedem. E Antônia Santos falou boas análises do Fernando Brito. Gladys Anastácio, é preocupante a postura de bonzinho de Bolsonaro. Será que ele está atendendo a pedidos da direita, que quer uma frente ampla, mas não o fora Bolsonaro? E Lourdes Nascimento falou: eu nunca vi tantas crueldades em tempos de pandemia. A pior pandemia são os assassinatos de negros. É normalizarem e minimizarem isso tudo como se fosse algo normal. Pois é, Lourdes. Bom, vamos lá para a nossa próxima entrevista. Antes, deixa eu trazer mais informações para vocês, porque, veja só, inclusive informações sobre Weintraub. O ex-ministro da Educação confirmou hoje, com uma foto que está nos Estados Unidos. A saída de Weintraub do Brasil foi divulgada pelo irmão dele, o Arthur Weintraub, no sábado de manhã, pelo Twitter. O então ministro da Educação teria viajado com o passaporte diplomático. A exoneração de Weintraub do cargo foi publicada horas depois do anúncio de que ele estava em Miami. Hoje, Weintraub usou o Twitter para dizer o seguinte, vamos ver. Agradeço a todos que me... Espera um minutinho, deixa eu pegar aqui. Agradeço a todos que me ajudaram a chegar em segurança aos Estados Unidos, seja aos que agiram diretamente, foram dezenas de pessoas, ou aos que oram por mim. Aproveito para dizer que estou bem. Quanto à culinária internacional, ontem fiquei tentado a comer uns tacos, acabou sendo KFC, ele tirou uma foto ali no Taco Bell e depois mostrou essa outra foto do frango frito, enfim. Vai entender a cabeça de Weintraub, né? Sobre tudo isso, na verdade, quem traz uma análise sobre o discurso que Weintraub fez na quinta-feira, quando ele pediu demissão do Ministério da Educação, ali ao lado de Bolsonaro, naquele vídeo super constrangedor, quem vai trazer uma análise sobre aquele discurso, sobre aquela fala, é a Letícia Salorenzo, linguista e jornalista que participa às segundas aqui com a gente. Oi, Letícia, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Tá um frio aqui em Brasília, mas enfim, vamos lá. Nossa, frio, sério. Aqui eu estou em São Paulo, tá um calorão, um sol lindo, céu azul, muito bonito. Vamos lá, o que te chamou a atenção especialmente naquela fala? Além de ser constrangedora, além daquele abraço super constrangedor, o que te chamou a atenção na fala de Weintraub, Letícia? Além do abraço constrangedor, além de um estar falando para o nada e o outro estar olhando para lugar nenhum, aquela pose do Bolsonaro de robô, né? O que me chamou a atenção foi que é um discurso de ruptura, é um discurso de guerra, é um discurso de eu estou aqui, eu estou fugindo porque eu estou sendo perseguido, eu estou lutando pela liberdade, né? E é uma construção de narrativa, isso é uma construção de narrativa. A ideia que eles querem implantar nos seguidores do Bolsonaro é que o STF está querendo implantar uma ditadura, por isso está perseguindo e ele não tem segurança e agora eu vou levar a minha família para um lugar seguro, como se ele não fosse integrante do Estado e o Estado tivesse poderes suficientes e institucionais para garantir total segurança a ele, né? É uma distorção de realidade assombrosa, simplesmente assombrosa. Eu vi um comentário, inclusive, circulando nas redes, de que Weintraub é o primeiro asilado político. Mas o questionamento que se faz é esse, mas ele era até então membro do governo, como assim asilado político? Não faz o menor sentido. E o discurso é nesse sentido de que eu estou sendo perseguido e vou precisar fugir. Tanto é que ele fez questão de deixar isso bem claro, logo depois em entrevista que deu à CNN, em que ele diz, eu vou para os Estados Unidos, que é o primeiro passo após deixar o governo, né? E uma coisa que me impressiona é que essa gente só pensa em Miami. Eles não conseguem nem pensar em Nova York ou Los Angeles, é sempre Miami. Não pensam em Londres, não pensam em Paris. É uma fixação que eles têm por Miami, impressionante. Agora, a professora, acho que é Débora Diniz, da UFRJ, que ela sim saiu do Brasil, tanto ela quanto o Jean Willis saíram
fugidos do Brasil, refugiados, porque eles estavam tendo, tanto ela quanto o Jean, estavam tendo a segurança ameaçada, né? Eles estavam sendo ameaçados de morte. A Débora Diniz falou agora há pouco e comprovou que o Weintraub, ele não é um exilado político, ele é um fugitivo político, né? Sim, de fato, é. Agora eu queria trazer um outro assunto para a nossa conversa aqui, que é o novo ministro da Cultura, o novo secretário da Cultura, já que a pasta não é ministério, que é Mário Frias, ator, que foi anunciado durante esse final de semana. E daí a Folha de São Paulo, a ilustrada da Folha de São Paulo, traz uma foto de Mário Frias anunciando que ele é o novo homem do presidente. A gente tem essa imagem? Vamos já colocar para que todo mundo possa ver, para a partir disso a gente conseguir fazer uma análise. A capa, inclusive, foi muito criticada por ser homofóbica, por apresentar, de fato, um homem ali nu, com os dizeres de que ele é o novo homem do presidente. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre essa imagem. Aí, tá agora com a gente a capa, o novo homem do presidente, o ator Mário Frias, que assume a Secretaria da Cultura, e ele numa foto ali, nu. Pois é. Eu entendo quem vê homofobia nessa capa, mas eu como analista do discurso, eu não consigo entrar na instância da homofobia, porque eu fico parada nos frames, cara. Quando eu vejo isso, ele é um novo ministro de Estado. É um cidadão que foi nomeado ministro de Estado. Como um dos principais jornais do Brasil retrata ele com essa foto. Com uma foto nu, ele não está seminu, ele está nu. É uma foto extremamente insinuante, pretensamente sensual. Isso não é uma forma de você enquadrar um ministro de Estado. Primeiro, a foto. Depois a gente vê o título. Eu estou falando da foto. É muita coisa para se analisar ao mesmo tempo, né? Existem várias maneiras de você enquadrar uma pessoa. Existem várias fotos de Mário Frias de terno e gravata. Por que não foi usada essa foto? Por que foi escolhida essa pose pretensamente sensual? Por que ele está sorridente e, assim, dá a margem à interpretação de pode vir em mim que eu tô facinho? Aí nós entramos no título. O novo homem do presidente. Ele não é ministro, ele não é contratado, ele não é apoiador, ele é homem. Aí como é que você analisa isso? E aí nós entramos em outra questão. Isso daí não saiu no zap da sua tia. Isso daí não veio de fake news. Isso daí é a capa do principal jornal do país. É a capa do caderno de cultura do principal jornal do país. Qual o objetivo com isso? Definitivamente, não é enquadrar positivamente a equipe presidencial, né? Aí, assim, claro. Vamos falar de homofobia? Tá bom, vamos falar de homofobia, mas eu continuo chocada com a forma como a Folha de São Paulo fez esse enquadramento. Por que a Folha de São Paulo chegou a esse extremo? E por que a Folha de São Paulo se deu o direito de ser deselegante nesse tanto? Sim, as críticas foram muitas, tanto por conta desse caráter homofóbico, de você fazer, de alguma forma, uma piada homofóbica contra uma pessoa que é homofóbica, que é o presidente da República, que é homofóbico. Então, tanto por isso, quanto pela escolha da foto, de fato, de ser um homem nu, fazendo referências ali à bagagem que traz esse ator para o cargo de secretário da Cultura. Vamos para uma terceira pauta, então, Letícia? Hoje a gente está cheio de pauta. Semana foi boa, hein? A questão do uso da rachadinha. Conversei com você mais cedo, né, sobre essa palavra que foi escolhida para denominar o esquema de corrupção praticado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E é isso, todo mundo chama de rachadinha, mas parece, de alguma forma, amenizar o caráter de um esquema de corrupção.
E daí você traz algo além, esse rachadinha no diminutivo, né? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que quem falou isso primeiro foi o Conde, foi o Gustavo Conde. Mas é interessante a gente observar que o Bolsonaro pratica rachadinha. E rachadinha é uma coisa que ainda faz alusão ainda ao corpo feminino. E é diminutivo. O PT, quando tem escândalos de corrupção, eles são batizados de mensalão, petrolão. É tudo no aumentativo. Por quê? Você vai ter a sensação toda... Você, desde pequenininho, você aprendeu a entender que quando você escuta inho ou inha, é uma coisa pequena, é uma coisa sem importância. E quando você escuta ona, é uma coisa grande, portentosa, de importância. Então, é o tipo de processamento que você faz e você não sente que você está fazendo. Quando você escuta rachadinha, é uma coisa sem importância. Quando você escuta mensalão, é uma coisa extremamente importante. Coisa grande e tal. Então, você fica espantado com isso. Então, a ideia que você tem, e muita gente deve estar falando aí nos comentários do YouTube, o PT é corrupto. Não, não é o PT que é corrupto. É todas as ideias que são suscitadas na sua cabeça te levam a crer que o PT é corrupto. Só que não é bem assim, né? Quando a gente vai ver direitinho, rachadinha é uma prática cotidiana, diária, todo mês acontece, tudo é sequência, né? Sim. Eu acho que dá para ter a dimensão do impacto dessa rachadinha e de como ele tem sido interpretado. Muitas vezes minimizado por conta de ser uma rachadinha, mas não, é um esquema de corrupção como outros e que tem um impacto severo na nossa sociedade. Letícia, agradeço demais a sua participação, muito obrigada, um beijo grande para você e até a semana que vem. Beijo, até a semana que vem. Tchau, tchau, gente. Até, tchau, tchau. Pessoal, vamos lá, vamos fazer um rápido intervalo agora. Na volta, a gente conversa com os convidados do Fundo Brasil de Direitos Humanos e com o próprio fundo que vai estar representado aqui no Bom para Todos também. A gente vai ter uma conversa sobre o mês do orgulho LGBT, o que a gente pode apontar como um avanço para essa população nos últimos anos e o que ainda há de obstáculo a se transpor. Vamos falar sobre tudo isso aqui no Bom para Todos. Fica por aí, a gente já volta. Até já. Apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual. Agora, quem apoiar a TVT vai ganhar desconto em qualquer livro da Editora Boitempo. Faça uma doação de R$30 e ganhe desconto de 30% no site da Editora Boitempo. Promoção por tempo limitado. Acesse catarse.me/TVT e apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual. De segunda a sexta, ao vivo, eu faço Papo com Zé Trajano aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Falo de política, de música, de literatura, de cinema e de esporte. Convido todos vocês a participar, incluir a participação do público através de WhatsApp. Portanto, anote aí, de segunda a sexta, de 6h30 às 7 da noite, Papo com Zé Trajano, ao vivo, aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Esperando por você. Estamos de volta ao vivo na TVT, na Rádio Brasil Atual e também nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no /Rede TVT. Escreve aqui pra gente. Temos um novo membro no nosso canal do YouTube, que deixa eu pegar aqui o nome dele, o André Silva. Seja muito bem-vindo, André. O André se tornou membro. Se você também quiser se tornar membro, é só entrar lá no canal do YouTube da Rede TVT e daí você clica no botãozinho, você faz uma contribuição de R$ 7,99 por mês e tem acesso exclusivo a conteúdos aqui da TVT. Já temos os nossos entrevistados ou vamos ler alguns comentários? Deixa eu pegar aqui os comentários. Já temos, só deixa eu ler um. Cláudio Lira falou, Letícia é perfeita na análise do uso da linguagem. Maurício Carlos Florencio está com a gente, Marcos Henrique, João Eduardo, Marcos Vinícius, Marco Fernandes.
Valeu, pessoal. Continuem escrevendo aqui pra gente. Vamos lá. Esse mês, junho, é o mês do orgulho LGBTI+. E, mais uma vez, a gente traz essa pauta para discussão aqui no Bom para Todos. Olha só, um ano após o STF ter determinado que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero é crime, os tribunais ainda não dispõem de ferramentas no sistema para identificar processos em andamento ou as condenações por LGBTI-fobia. Essa falta de dado é um problema porque impede um conhecimento mais aprofundado desse problema e a consequente criação de políticas públicas para a apropriação de direitos dessa população. Além disso, nesse momento agora que a gente está passando com essa pandemia do novo coronavírus, que, é claro, aprofundou essa crise econômica e as variadas formas de exclusão, ficou ainda mais difícil para a população LGBTI+, ter acesso aos seus direitos. Para a gente ter uma conversa agora sobre essa realidade, o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que participa quinzenalmente aqui do Bom para Todos, convidou 2 lideranças LGBTI+, do estado de Pernambuco. São representantes de organizações da sociedade civil que o Fundo Brasil apoia e que têm trabalhos fundamentais nesse campo. São eles: Chopeli Santos, integrante da Amotrans, Articulação e Movimento para Travestis e Transsexuais de Pernambuco. Chopeli é técnica em enfermagem, gestora do ambulatório LGBT Darlen Gasparelli, no município de Camaragibe. Esse é o 2º ambulatório LGBTI+, do estado de Pernambuco, e foi inaugurado em 2018. Também nos acompanha nessa conversa o Rildo Veras Martins, que é o atual presidente do movimento LGBT Leões do Norte. O Rildo é cientista social especializado em gênero e sexualidade. E representando o Fundo Brasil de Direitos Humanos, está com a gente a Aline Andrade, que é superintendente adjunta do Fundo. Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande honra, um prazer recebê-los aqui no Bom para Todos. Vamos lá. Tudo bom com todo mundo? Tudo bem, boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite. Tudo bem, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar contribuindo. Está dividindo aí a entrevista com meu amigo de muitos anos, Rildo Veras, que sou apaixonada por ele. E só corrigindo, eu não sou a gestora do ambulatório, eu estou na supervisão do ambulatório, porque eu já sou funcionária pública do município e eles aproveitaram e me colocaram para supervisionar, né? Lá, e aí a gente vai falar mais do ambulatório no decorrer da entrevista, só corrigindo. Isso. Maravilha, correção feita. Inclusive, eu vou começar com você, então, Chopeli. Me fala um pouquinho sobre o trabalho que você tem realizado no ambulatório. Inclusive, tem um dado muito interessante de que os atendimentos psicológicos no ambulatório dobraram agora durante essa pandemia, né? Eram 120 pessoas cadastradas e esse número agora está em cerca de 240. Fala um pouquinho sobre essa situação da saúde mental nesses tempos de pandemia, Chopeli. Isso. Então, o ambulatório de Camaragibe, em Pernambuco é o estado que mais tem mecanismos LGBTs e é fruto do nosso trabalho, né, Rildo Vera? De muitos anos que a gente lutou e criou, e Pernambuco é um estado revolucionário e a gente não poderia ficar de fora desse destaque, né? Dentre esses mecanismos, Pernambuco é o único que tem ambulatórios LGBTs. Em todo o Brasil, os ambulatórios são trans, mas no nosso estado, os ambulatórios LGBTs é um acordo que foi feito com o movimento de trans, o movimento de gay e o movimento de lésbicas, para que os ambulatórios atendessem a população em geral e que recebesse nome de travestis. E os nossos ambulatórios, que são 2, o Patrícia Gomes, que é em Recife, e o de Camaragibe, que é o Darlen Gasparelli. Eles recebem o nome de pessoas trans que fundaram o movimento, mas atendem a população LGBT. O ambulatório de Camaragibe, da qual eu estou supervisionando, a gente houve realmente uma duplicação de pessoas, porque os atendimentos começaram a ser online, e com a quarentena, muitos dos usuários acabaram ficando em casa. Então, quando você fica em casa, em tempos normais, seu pai sai, sua mãe sai, e você sai para a escola, a família só se reúne, no final do dia estão muito cansados e não discutem. Mas com a quarentena, os LGBTs começaram a conviver mais com os seus opressores. E aí, com o desemprego, com a falta de recurso, com a falta de alimentação, esses pais começaram a hostilizar ainda mais os LGBTs.
Então, isso é demonstrado quando a gente aumenta os atendimentos psicológicos de 120 para 240. É o dobro de usuários só no município de Camaragibe, porque lá só tem no município de Camaragibe, que fazem psicoterapia, e é uma psicoterapia que não é só para o LGBT, também é para a família do LGBT. Então, o ambulatório está cuidando da família do LGBT, porque é preciso manter um equilíbrio social, mais do que nunca hoje, dentro da sociedade, para que não ocorram os suicídios, né? Para quem não sabe, o OMS lançou os dados de que a população LGBT está entre as populações que mais cometem suicídio dentro do mundo. Isso por causa de uma repressão e uma pressão psicológica que essa população vem sofrendo num mundo, e principalmente no Brasil, que ainda é preconceituoso. Então, baseado nisso, é que a gente conseguiu cadastrar o ambulatório num programa que está dentro da saúde mental para cuidar da saúde, do completo bem-estar psicossocial desse indivíduo, que é o conceito de saúde, onde foi habilitado pelo Ministério da Saúde, e o ambulatório recebe um custeio mensal como uma instituição que trabalha essa questão da saúde mental da população LGBT. É importante enfatizar que quando a gente credencia ele na saúde mental, a gente não está regredindo para a história do homossexualismo, é lá do passado, que era a doença. Não, a gente está cuidando da saúde, das violências que a saúde da população LGBT vem trabalhando, vem absorvendo dentro da sociedade, com um parênteses aí, um ênfase para a família, porque agora também a gente está tratando a família desse LGBT, porque um LGBT, quando ele é inserido no seio da família, fica mais fácil dele suportar as pressões da sociedade. Claro. Hildo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa particularidade de Pernambuco ser, de fato, esse estado com o melhor sistema de garantia de direitos da população LGBTI+. E isso é fruto, inclusive, da pressão dos movimentos sociais que existem no estado, né? E mostra, inclusive, a importância da atuação desses movimentos, né? Isso, exatamente. Pernambuco ele se destaca do cenário nacional como sendo um dos estados que mais tem organismos de políticas públicas, né? Anterior à criação desses mecanismos, nós temos um movimento social LGBTI+, extremamente organizado, que vem pressionando os organismos públicos para a criação desses equipamentos, né? Então, todos os equipamentos que existem, eles são fruto da luta do movimento social, né? Através dos grupos que compõem o Fórum LGBT de Pernambuco, da Rede LGBT, de outros coletivos. Então, todos esses organismos, eles pressionaram o Estado, e aí os poderes constituídos, não só o poder executivo, mas também nós temos legislações no âmbito municipal e no âmbito estadual, que são fruto também desse trabalho, não só da pressão do movimento social, mas também desse trabalho de advocacy que o movimento social LGBTI pernambucano, ao longo desses anos todos de atuação, vem fazendo muito bem esse trabalho de, por um lado, controle social das políticas públicas, e, por outro, esse trabalho de advocacy também, principalmente no legislativo. Então, nós temos Recife, um dos municípios brasileiros que teve a primeira lei que combate o preconceito contra a população LGBT, é uma lei de 2002. Né? Depois nós tivemos outros municípios que foram criando legislação. Nós temos no estado de Pernambuco uma lei que obriga o estado de Pernambuco a elaborar estatísticas anuais das violências contra a população LGBTI. Né? Nós temos, inclusive, uma portaria de 2000, ela é uma portaria de 2013, que ela vai dizer, a portaria 4.818, que ela vai dizer o que é que o Estado de Pernambuco ele entende sobre homofobia, qual é o conceito de homofobia, isso já para ajudar esses organismos também a tratarem as LGBT-fobias. Na época, o conceito era homofobia, hoje a gente atualiza para LGBT-fobia. Então, nós temos uma portaria de 2013 que vai dizer o que é que o Estado de Pernambuco entende sobre a homofobia. E aí vai tratar a homofobia por duas vertentes. A homofobia direta, que é a violência cometida quando a pessoa, em face da orientação sexual ou da identidade de gênero, a pessoa comete aquela violência porque não aceita, não respeita essa identidade de gênero
essa orientação sexual da pessoa, e nós temos aquela homofobia ou LGBTfobia indireta, que é a violência cometida contra essa população quando ela se encontra em situação de vulnerabilidade social. É quando ela não tem acesso ao mercado formal de trabalho, é quando a escola ela é muitas vezes preconceituosa, ela é muitas vezes displicente com as questões de sexualidade, de orientação sexual, de identidade de gênero, e faz com que, principalmente as pessoas trans, elas não consigam se sentirem à vontade no espaço escolar. Tá aí minha colega, minha companheira e amiga Chopeli, que pode muito bem falar sobre isso. É quando o serviço de saúde não acolhe essa população. Então, tudo isso é a LGBTfobia indireta, né? E aí, outros organismos, eles foram sendo criados no decorrer desses anos de luta. A própria Coordenadoria Estadual de Políticas LGBTs, nós temos o Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT, o Conselho Paritário, com representação dos órgãos da sociedade civil e do governo. Nós temos Comitê Institucional Pró-Lésbicas e Mulheres Bissexuais, que é um comitê ligado à Secretaria Estadual da Mulher. Nós temos a Coordenadoria de Saúde Integral da População LGBT, obviamente lá na Secretaria Estadual de Saúde. Nós temos o Centro Estadual de Combate à Homofobia, né, que é um dos mais antigos equipamentos com atendimento jurídico e psicossocial gratuito para a população LGBT. Coordenação de atenção à saúde e à população, da população LGBT que está privada de liberdade, então, que estão lá no sistema prisional. Gerência de diversidade sexual na Secretaria de Educação. Então, nós temos vários organismos, né? Frutos, obviamente, a gente sempre enfatiza isso, fruto da luta do movimento social organizado. Nenhum governo nos deu isso de mãos beijadas, porque reconhece nossa luta, mas é, sobretudo, fruto dessa incansável luta cotidiana de controle social das políticas públicas e de ações de advocacy. Agora, o fato de Pernambuco se destacar com todos esses organismos, com essa rede de proteção, a rede de equipamentos de políticas públicas LGBTs, não quer dizer que sejam mil maravilhas, né? Não quer dizer que tudo funcione a mil contento, né? Então, a nossa luta inicial foi pressionar os organismos, os poderes constituídos para a criação desses órgãos. O passo seguinte foi, com muitos anos, com retrocessos, com o conservadorismo aí na nossa porta, com o fascismo mostrando as garras, foi lutar também para manter esses organismos. E agora, futuramente, nossa luta é fazer com que esses órgãos eles funcionem de fato, né? Porque não adianta só a gente ter esses organismos e eles não funcionarem, né? Serem meros figurantes, né? Claro, e você fala sobre essa luta dos movimentos, e inclusive lutas, muitas vezes, que não têm apoio financeiro de instituições, fundações, porque inclusive as informações que eu tenho, e daí eu quero questionar a Aline sobre isso, é que não existem fundações ou institutos que apoiem especificamente as lutas pelos direitos da população LGBTI+. E daí, nesse sentido, como que o Fundo Brasil tem atuado, Aline? Bom, boa tarde a todas e a todos. Primeiro, eu queria dizer da minha absoluta honra e alegria, representando o Brasil, de estar no PL com o Rildo, falando sobre direitos LGBT, falando sobre essa pauta e vendo mesmo as pessoas que no dia a dia fazem essa construção de direitos, chegar nos mais diversos lugares, né? E fazer com que a gente continue tendo uma crença na absoluta necessidade de direitos fundamentais e na defesa de um Estado democrático de direito que realmente englobe a todos e todas, independente de classe, de raça, orientação sexual. Então, estou bastante feliz, né? Ou de cis ou transgeneridade. Então, estou bastante feliz, de fato, de estar aqui. Para nós, do Fundo Brasil, a gente atende a pauta LGBTI não só como os projetos que se identificam do âmbito do direito à livre orientação sexual e identidade de gênero, os quais a gente considera importantes, mas também a defesa dos direitos LGBTI+, nos temas de direito de expressão, direitos de crianças e adolescentes, contra o trabalho infantil, direitos territoriais, pensando o direito das pessoas encarceradas no âmbito da linha de justiça criminal, né? Porque nós que a transfobia, a LGBTfobia é muito grande também dentro do sistema
criminal, pensando o combate à violência contra as juventudes e também a proteção de defensores e defensoras de direitos humanos, que são as pessoas que estão aí à frente dessa defesa de direitos. Então, tem visto esse de uma forma interseccional. Ao longo desses 14 anos, né, a gente tem apoiado dezenas de projetos e ele tem sido uma pauta transversaliza por todos os nossos editais. Então, o edital de trabalho infantil, o edital de justiça criminal, o edital de defesa à liberdade. E nós também vimos, né, agora, nesse nosso último esforço, não, na verdade, não o nosso último, mas nosso mais recente esforço, estão aí da pandemia, combater a pandemia e de garantir atenção aos grupos mais vulnerabilizados, uma grande mobilização de grupos LGBTIA+, para auxiliar pessoas que estão sofrendo, estão tendo seus direitos ainda mais agravados com a pandemia. Então, são grupos pensando em mulheres trans, em jovens LGBTIA+, que, por causa dessa situação toda que foi comentada aqui antes pela Chopelle, de agravamento da violência de lar, estão precisando também de mão especial. E o que a gente tem feito é mobilizar aí nessas diversas frentes, entendendo a delicadeza da situação atual. Claro. Chopelle, queria voltar com você agora falando um pouquinho, diante dessa pandemia do coronavírus, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da discriminação das pessoas LGBTI+, no sistema de saúde. E daí tem um questionamento que você faz, e que eu acho que é muito importante para reflexão nesse momento, de que se os médicos serão capazes de tratar com isonomia as pessoas transexuais no caso de necessidade de respirador numa UTI. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tratamento que é dado às pessoas LGBTI no sistema de saúde. Quando a pandemia começou, uma das primeiras preocupações que eu tive, e eu falo com experiência própria, porque eu trabalho em hospital e sei como nós somos tratados, e até mesmo sei como é que as pessoas me tratavam enquanto profissional de saúde. Como que seria tratar esses LGBTs com um recorte para as pessoas trans? Porque a gente há de convir que dentro do LGBT, as mais detectáveis são as pessoas trans, não é? Porque os gays, muitas vezes, quando você chega no estado de saúde mais agravado, e as mulheres lésbicas, quando também chegam com um estado de saúde mais agravado, as pessoas não identificam se é LGBT ou não, porque tratam como pessoas cis. Mas quando chegam corpos trans nessa unidade, como é que essas unidades do Covid estão preparadas para atender? Não é? Como é que está sendo a escolha desse tratamento dessas pessoas trans? Eu vi muitos anos dentro dos hospitais, quando pessoas trans chegavam para as UTIs, as pessoas brincarem com o corpo das pessoas trans, né? Dizer assim, tem uma imagem feminina e lá tem uma genitália masculina, e expor isso dentro da equipe de saúde. Então, isso me preocupa muito na hora que um médico, se a gente pega um médico conservador, ele vai escolher uma pessoa trans para um respirador, será que essa pessoa trans ela vai ser escolhida? Ela vai ser levada em consideração ela? Não é? Então, muito isso vai perpassar pelos conceitos das pessoas, dos profissionais, principalmente do médico. O médico é que decide quem vai para ser entubado, quem vai para o respirador. Eu sempre fui defensora que os mecanismos de saúde LGBT, eles tivessem dentro dos hospitais de Covid uma sensibilidade. A gente está tratando o Covid de uma forma geral, mas a gente não está entrando nas especialidades do Covid. Mas, por exemplo, como é que as pessoas negras, aí, passando por outro recorte, estão sendo tratadas? Como é que as pessoas LGBT estão sendo tratadas? É preciso, por exemplo, a gente não tem dados de quantas pessoas LGBT, né, Hildo, entraram no hospital ou morreram. Eu não tenho dados de quantas pessoas trans entraram no hospital e morreram. Por quê? Porque a gente o Covid está sendo tratado, mais uma vez, de uma forma geral e está esquecendo das suas especificidades. Então, minha grande preocupação é as pessoas transexuais, é as pessoas travestis, porque nós somos corpos detectáveis. Nós somos corpos que as pessoas ainda maltratam muito.
Então, nós não seremos escolhidas para a UTI. Tenho certeza que a maioria dos médicos que são conservadores, na hora H, que for optar por uma pessoa trans, vai sim não dar aquela atenção, porque eu já vi isso muito acontecer em hospital. Eu lutei muito para vencer isso dentro do hospital enquanto profissional de saúde. Sou uma das defensoras dos ambulatórios LGBTs, porque eu vi o quanto os LGBTs sofrem quando eles chegam numa emergência geral e com coisas simples e o médico não quer tratar. O médico dá o imediato, esculhamba e vai embora. Então, no Covid, eu me preocupei muito com isso. Na supervisão do ambulatório Darling, eu dei muita ênfase a isso para cuidar dessa população LGBT. Eu acho que eu fiquei muito preocupada com essa história de teleatendimento. Quantas pessoas LGBTs, principalmente as pessoas trans, têm acesso à internet, têm acesso a um celular de qualidade, têm acesso a um pacote de internet legal que possa fazer um teleatendimento de 1 hora com a psicóloga ou com o assistente social. Então, a gente também criou atendimentos pontuais lá no ambulatório para que as pessoas fossem com hora marcada, com todos os cuidados do Covid. E também criamos uma linha de contato para que as pessoas pudessem denunciar quantas pessoas trans estavam entrando dentro dos hospitais de emergência. É como eu falei, mas infelizmente, nós estamos falando de um município. Na verdade, eu acho que Hildo concorda comigo falar, é que as coordenações de saúde LGBT eles deveriam estar monitorando isso assiduamente, porque não é um vitimismo. As pessoas precisam entender que se pegar um médico conservador e os médicos são conservadores, as pessoas trans não serão de forma nenhuma escolhidas para estar no respirador, entendeu? Porque nossos corpos ainda são muito desrespeitados dentro da saúde. Hilda, eu quero te ouvir mais uma vez. A gente tem poucos minutinhos, mas eu quero te ouvir uma última vez. É claro que nesse momento de crise sanitária é muito difícil falar em avanço de debate sobre temas relacionados à população LGBTI, por conta do momento que vivemos. No entanto, o STF deu uma decisão favorável recentemente, que é em relação à doação de sangue por parte das pessoas LGBT. E a gente sabe que vivemos um momento em que os hemocentros estão vazios por conta da pandemia. Então, assim, é uma decisão importante nesse momento também e que tira um estigma em cima da população LGBT, né? Isso, sem dúvida. Durante muitos anos, nós fomos Então, o meu áudio do Hildo saiu, voltou agora. Um minutinho, Hildo. Começa de novo, por favor, porque o seu áudio tinha sumido. Ah, tá. Então, é uma conquista importante porque ela valoriza o ser humano LGBT, né? Durante anos nós fomos estigmatizados e não pudemos exercer o direito de ajudar o próximo nos hemocentros. A gente chegava lá e aí, quando ia para aquela triagem, para aquela entrevista, automaticamente nós éramos descartados como sujeitos que não serviam, né? e vistos como só seres sexuados. Aí esse ser aí pratica muito sexo, das relações sexuais, vive de relações sexuais, então ele é impuro, ele é impróprio, então não presta. Então, eram casos e mais casos de discriminação que a gente tinha notícia dos hemocentros. Então, sem dúvida, essa decisão do STF ela é importante porque é o direito, ela vai de encontro ao direito, à dignidade da pessoa humana. Eu, enquanto LGBT, o fato de eu ser um gay não me torna menos, o meu sangue não se torna menos puro do que o sangue de um heterossexual, né? Então, esse é só um exemplo das atrocidades, das discriminações que nós sofríamos no serviço de saúde, né? Então, equiparar esse direito aos direitos heterossexuais tem um simbolismo muito importante, né? Isso, para o imaginário comum, para as lutas sociais, é muito importante, porque nos equipara aos demais seres humanos, né? Nós não somos aqueles seres humanos agora excluídos, que não podiam. Nós agora somos seres humanos portadores de direitos como os heterossexuais. Então, o movimento LGBT tem festejado muito, inclusive com campanhas massivas, chamando LGBTs para lotar os hemocentros, para doarem sangue, para ajudar o próximo, porque além de ser um ato de amor, de generosidade,
tem um simbolismo para nós, que somos LGBTI+, um simbolismo muito importante na nossa identidade enquanto seres humanos. Então, é uma bandeira histórica de anos, assim como a cristalização das LGBT-fobias, é uma bandeira de luta que a gente consegue, né, realizar esse sonho e esse desejo e garantir esse direito. Então, a gente tem muito a comemorar com essa decisão do Supremo Tribunal de nos equiparar à doação de sangue, mas também de comemorar a criminalização das LGBT-fobias. Sim. Chopeli Santos, integrante da Amotrans, participou com a gente, o Rildo Veras Martins, que é presidente do Leões do Norte, movimento LGBTI+, e a Aline Andrade, que é representante do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Pessoal, agradecida demais pela participação de vocês e pela contribuição que vocês deram aqui para a gente, com muita informação. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês, um abraço para o pessoal do Fundo de Direitos Humanos, nossos parceiros históricos, e nós estamos na luta sempre. Obrigada. Eu agradeço também dizer que realmente o Fundo Brasil, ele tem apoiado muito, nos apoiou em 2 momentos muito bons, que foi na época da educação, quando a gente estava naquela crise de não discutir gênero, e na expansão do movimento para o interior. Nós tivemos projetos aprovados. Rildo, é sempre um prazer estar com ele. Ele não conta, mas ele foi o nosso primeiro assessor de políticas LGBT do Estado. E o melhor, diga-se de passagem, e olha que eu posso falar isso, viu? Obrigado, e agradecer a vocês aí, sempre à disposição para contribuir e lutar por um Brasil livre da LGBTQI-fobia. Obrigada, pessoal. Olha, quem quiser entrar no site, inclusive, do Fundo Brasil, muito obrigada, é o www.fundobrasil.org.br. É isso. Pessoal, obrigada. Valeu a todo mundo. Gente, estamos com o nosso horário estourado, então eu vou me despedir de todos vocês. Muito obrigada pela companhia durante essa tarde. Bom para todos. Volta amanhã, às 3 da tarde. Eu espero todos vocês. Até lá. Tchau, tchau.